Quem busca sucesso, busca êxito. Você está no lugar certo. Bem-vindos ao Êxito Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Êxito Cast. Este podcast que pega na sua mão e mostra para você que há luz no final do túnel. Sim, o empreendedorismo pode ser difícil, mas às vezes assim, aquele tapinha assim nas costas vai ter aquela dica que precisava para você, deslanchar do que a gente acha que é empreender hoje neste Brasil. Não se esqueçam, gente, que toda segunda-feira, às 14 horas, tem um novo episódio para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comente, a gente quer saber o que você está achando, qual assunto que você quer aprender mais, enfim. Hoje, cá estou eu, mais uma vez, com minha amiga, com minha linda, também neste cenário elegantíssimo, né? Porque geralmente é tipo bem pobrezinho, né? Cada um no seu cenário casual. Estamos aqui com uma convidada ultra especial, que eu vim até nesse cenário também para conhecer hoje, né? Fora a Karine, que a gente está se conhecendo pela primeira vez, né? Dona Nayara também. Sonho, né? A gente já tinha projetado isso, não tinha dado certo. Não tinha. Mas os encontros, eu adoro essa frase, todos os encontros são imprescindíveis e necessários. Até me curei da gripe. Olha que honra, meninas! E temos com uma convidada aqui também, super, super especial. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Eu sei que é um desafio para você estar aqui conosco. Ela deve estar acostumada. Obrigada a vocês. O que ela está fazendo já é desafiador, né? Então, é um desafio empreendedor. É por uma boa causa. Seja muito bem-vinda. Nayara, amamos a sua participação hoje aqui conosco, né, Tati? Sim. A gente vem dessas mulheres fortes, inspiradoras. E a coordenadora da Câmara da Diversidade aqui do Êxito. Nossa parceirona. E estamos juntos, né, Nayara? Estamos juntos. Obrigada pelo convite, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Que linda. E agora conta, né? O que você faz, Tayane? Tayana, quem é você na fila do pão? Eu sou mais uma obstinada aí pela cultura do nosso país, pela música brasileira, pelo empreendedorismo. Eu acho que a gente já nasce com esse empreendedorismo, né? Eu sou paraense, lá do norte do Pará, lá do norte do Brasil, né, na realidade, e eu comecei a ficar encantada com a cultura lá, quando eu queria desbravar esse Brasil e queria levar um pouco da nossa cultura para os outros estados, que alguns anos atrás não era moda tomar açaí, cupuaçu, então era mais difícil chegar lá, e eu acho que a cultura me escolheu, não fui eu que escolhi a cultura, não, mas já que ela me escolheu, eu abracei o entretenimento, né? Eu acho que o entretenimento ele foi muito importante para a gente nesse período de Covid. E sou uma produtora cultural. E eu digo que eu transformo o empreendedorismo, a arte no negócio. Eu acho que isso define bem já tem esse lugar no céu garantido, minha filha. Já está lá com o edredom, né? É verdade. Tá tudo garantido. Sem dúvida. Ambiente, meu Deus do céu. Mais ou menos você está isso. unindo duas áreas que, assim, as pessoas super julgam que não tem nada a ver, mas na verdade tem a ver, né? Sim. O artista, ele já nasce empreendedor. Sim. Mas ele não sabe ainda. A maioria, a grande maioria. É isso. Eu costumo dizer que eu acho que chega um momento que a gente precisa de parar de romantizar a cultura. A cultura é um negócio. Claro. Né? Nós somos 4,5% do PIB nacional, gente. O entretenimento representa uma grande indústria. Existe uma economia criativa dentro da indústria que a gente gera imposto, a gente gera emprego. Então, a gente tem que parar de romantizar de que cultura é só talento, é só o mocinho que foi descoberto na escola. Não, é um negócio. A arte é um negócio. E aí Você gente tem trabalha... uma agência, é isso? Como é que é para Isso, eu tenho uma produtora de eventos na área de festivais, de grandes eventos, trabalho com lei de incentivo à cultura, né? Captação de recursos através dos mecanismos de financiamento. Várias barreiras. Várias. Mas a gente começou a desbravar algumas já há alguns anos. Não é fácil, e a gente especializou tanto na lei federal quanto nas leis estaduais e municipais. Existem muitos mitos também, né? Existem os problemas, mas também existe muito mito.
né? E eu fui para uma área também em que as pessoas não gostam dos processos, não gostam da burocracia. Então, existia um nicho de mercado. Chegou um momento em que você observa, opa, peraí, ali existe um gap e a gente precisa tratar aquilo ali como uma dor também que existe no nosso segmento. Mas, como nem tudo são flores, eu achava que eu entendia tudo do palco para frente. Eu entendo tudo do palco para frente, porque a gente tem 212 festivais realizados nos últimos 10 anos em projetos. Nossa. E eu achava que entendia do palco para trás, e resolvi empresariar alguns artistas. E achava que tudo estava resolvido, ia colocar nos meus projetos um pouquinho do ego do ser humano quando você chega num determinado patamar, e não era assim. E aí eu tive um problema sério na empresa de caixa por conta disso. E aí transformei uma dor num outro negócio. Aí vem o empreendedorismo nato, e a gente está abrindo uma academia, a primeira academia de gestão de carreira no mundo artístico. A gente vai falar desde o processo de gestão de carreira, porque a carreira existe um método. Sabe aquela história de quando você diz, esse artista nasceu da noite para o dia? Não, ele só foi descoberto por uma indústria e que acelerou o processo dele, do que ele não sabia fazer. Eu reuni players de dentro do nosso mercado do show, fui buscar primeiro conhecimento, onde foi que eu errei, e aí juntei uma equipe de experts, desde a gestão, uns estrategistas fonográficos, ou de performance, interpretação e naturalidade, marketing artístico, direitos autorais. A gente tem uma das melhores arrecadações de direitos autorais do mundo, gente, e existe muito mito em cima disso, muita gente não sabe. E aí a gente está lançando a academia, a primeira academia de gestão de carreira artística, com um workshop de empreendedorismo artístico, onde a gente envolve. Vou escrever Traz o artista para entender o mercado dele por dentro. E aí a gente transformou uma dor minha num outro negócio. Essa sou qual eu. é a dor que você está tendo nesse, digamos, momento que a Nayara possa auxiliar Do negócio. no seu negócio? Do seu negócio. Então, Como o primeiro é a solidão, como né, host. gente? Eu acho que o primeiro é a solidão. O empreendedor, ele é um pouco solitário. Um Na pouco hora não, de... né? Bastante. Pois é. Até que a gente está junta hoje, né? Estamos juntas, todas juntas. A gente É recomeça uma ideia, tudo. né? Você fica sozinha mesmo, é difícil isso. E numa área em que as pessoas não respeitam propriamente, a área que as pessoas não entendem como uma profissão. Eu acho que eu tenho um grande desafio de trazer para que primeiro o artista entenda e o nosso segmento entenda que isso é uma carreira, é uma profissão. Estou há 25 anos no mercado, subsidiando os meus festivais, os eventos. Apesar de chegar num determinado momento, os meus festivais, eles precisam ter cunho, eles precisam ter um legado a deixar. Não é se você perguntar se faz só show pelo show, não, acho que o show ele é um contexto dentro dos festivais. E eu acho que hoje a grande dificuldade é eu me sentir só nas tomadas de decisão e trazer o mercado, como que a gente traz para o mercado, qual é a indústria que a gente gera, né? Fazer o mercado perceber, fazer o artista entender que ele não precisa desistir daquilo e que ele pode viver da arte dele. Eu acho que essa é a minha grande dor hoje, é como comunicar isso. Às vezes eu não sei comunicar direito, ainda. Daiane, olha, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, porque eu tenho alguns amigos que são da área artística e eu vejo que realmente é um grande desafio você falar para um artista que ele precisa ter essa gestão, né? Porque a gente sabe que na pandemia foi o setor artístico o setor da cultura foi um dos principais setores que sofreram drasticamente na pandemia. E a gente teve diversos artistas que tiveram que abdicar da sua arte para ser um motorista de aplicativo, para entregar comida, fazer qualquer outra coisa que não era, na verdade, aquilo que ele queria viver. E a gente sabe que o artista ele é sensível, a arte, ele respira a arte, né? Então, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. A sua primeira dor que é de se sentir sozinha. Realmente, quem empreende,
a gente se sente sozinha, mas a gente não tem que se sentir sozinha. Porque quando a gente se sente sozinha, a chance da gente desistir do nosso sonho é muito fácil, né? Porque a gente se sente frustrada, ansiosa, a gente fica decepcionada, desmotivada, desengajada, vários Ds da vida, né? E a gente não pode. Então, criar essa rede de network é muito importante. Como criar isso? Você está no lugar certo, no êxito, muito bem. A gente tem uma rede de networking muito bacana com empreendedores que são da cultura, que depois, por exemplo, a gente tem aqui dentro a Annelise Godoy, que antes da gente começar aqui eu tinha perguntado se você conhecia ou não, que tem um projeto muito legal que se chama Sou Um de 11 Milhões, que também visa pegar o artista pela mão e fazer com que ele se desenvolva na questão de gestão. Então, se conectar com essas pessoas e até mesmo... Porque assim, né, gente? Às vezes a gente está empreendendo e a gente nem sabe que tem outras pessoas passando as mesmas dificuldades que a gente, né? Então, criar essa rede, fazer esse networking, compartilhar suas dores e ver que o outro também compartilha da mesma dor que você, é uma forma de você ficar engajada, motivada e solucionar os problemas que aparecem de uma forma um pouquinho mais leve. Sim, Que sim. não é leve, mas é um pouquinho mais leve. O meu marido também é membro aqui do Êxito e também, assim, não... Quem é seu marido, Tatiana? Para quem está nos ouvindo, talvez Riso não Neto, saiba. Riso Neto, que, né, vem com uma história também lá de Maranguape, né, com Chico Anísio, filho de Chico Anísio. Então, e sofreu demais durante a pandemia, teve que fazer dublagem de projeto, de curso virtual de astronomia, porque, tipo, parou, entendeu? Então, Sim. é muito complicado, não teve herança, tá, gente? Para esse povo que fica achando que a gente é milionário, zero de herança. E a herança é o legado, né? E é com isso que a gente trabalha. Mas, assim, eu me identifico muito com o que você está falando, porque, primeiro, as pessoas não têm ideia do que é, por exemplo, a Lei Rouanet. Acho que os atores ganham salário, nisso faz as coisas na TikTok. A pessoa, e aí, tá sofrendo sem seu salário da Lei Rouanet? Ui! Exato. Tipo, né? Nunca ele conseguiu emplacar um projeto na Lei Rouanet. Ou quando consegue, né, Tati? É para se divertir com aquele dinheiro. Talvez ele tenha estado envolvido porque foi contratado para fazer uma peça, assim, mas o projeto dele jamais conseguiu. Não é uma coisa fácil, não é? E realmente tem muitos erros, mas os erros não são os que vocês estão pensando, assim. Os erros, né, é muito mais a ver com aqueles grandões que de repente conseguem um benefício e aí os pequenos ficam a ver navios. Que realmente existem muitos erros nas leis culturais, mas, gente, né, uma viagem, uma confusão aí. Totalmente. Aí colocam só a parte lá do valor aprovado, esquecem de mostrar no TikTok o valor captado. Né? Então só tem a expectativa e a realidade. Exatamente. Exato, é por aí. E aí é isso também, assim, na pandemia, eu digo que até por ser especialista em projeto e editais e captação de recursos, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto aqui por conta dos artistas quando começaram a perceber que eles também precisavam ter outras fontes de financiamento, não simplesmente um show. Né? Quando eu vejo o artista simplesmente jogar a música dele na internet sem nenhum tipo de registro, sem saber que hoje ele tem uma remuneração no streaming. Gente, todo mundo diz assim, a indústria da música está falida. Gente, a indústria da música nunca se ouviu tanto, mudou o mecanismo de consumir a música. O meu avô consumia no cassete, nós somos da época do CD e agora é era do streaming. Mas e fora o que seria da gente na pandemia sem a arte e a cultura? Porque o que mais bombou durante a pandemia foram as lives, os artistas cantando de forma gratuita, né? Então, assim, a gente consumiu muito de fato. É que a arte conecta, né? A arte conecta as pessoas com a sua essência, com o outro. E se não tivesse isso, ia ser muito mais complicado, né? Sim. E sem falar do time, né, gente? Assim, o artista é mas ele emprega, no mínimo, você tem no mínimo um músico, um técnico, um hold, são várias profissões dentro de um único artista. Quando você fala de uma única pessoa,
Muita gente não tem noção dos bastidores, de quanto que a gente emprega, quantas pessoas, quantas famílias que a gente gera. E durante a pandemia, as lives também sustentaram muita gente. A gente trabalhou muito aqui Eu achei esse muito mindset na cabeça da interessante eu achei muito interessante essa iniciativa de trazer um sentido de gestão para esses artistas. O que você falou é perfeito. As pessoas não entendem que ser artista também é empreender, né? Então, e eu imagino, eu vejo isso em casa, que assim, essa forma diferente de você começar que é da internet, como você falou, as pessoas acham que não se ganha mais dinheiro com música. Não, nunca se ganhou tanto, porque o streaming é a coisa dos direitos autorais. Eu já fiz peça, gente, os direitos autorais. Se uma coisa funciona nesse país, é direitos autorais. Os caras vão na peça, inspecionam, é um saco mesmo, mas tem que ser. Mas como, assim, como está mudando essa forma de você atuar, seja em live, seja essa coisa virtual, traz muita confusão. E assim, como a pandemia deu ainda mais esse empurrão, como é que você vai ensinar para desses artistas, esses atores, essa nova realidade? Porque também mudou para E aí entra a segunda dor dela, né? Como comunicar isso para o artista? Exato. Eu estava tentando pensar, o que era a segunda dor? Aí, né? Como é a segunda dor que é como Deve é ser porque é a minha dor, porque eu fico batendo no meu marido o dia inteiro. Tem essa realidade, Tati. A Tati vive essa realidade, ela é a prática, a sua prática diária. Mas então, tá, eu acho que essa primeira dor é você criar essa conexão com outras pessoas, e o Instituto Êxito pode contribuir bastante, né, com isso, porque empreender sozinho vai te levar longe, mas é que nem aquela frase que a gente fala, né? Se você quer ir longe, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vá com outras pessoas. Eu acho que é basicamente isso, né? Se bem que empreender sozinho você não vai rápido, você tropeça, cai e talvez você fique para trás. Mas criar essa rede de networking, né? Na verdade, nem é rede de networking, é uma rede de apoio mesmo, de suprir uma necessidade sua de ser ouvida, de poder ouvir também. Então, é importante. O segundo ponto já é um pouquinho mais difícil, né? Porque a forma de comunicar depende muito. A gente precisa entender qual. Não sei. Quão complicado é o outro entender essa mensagem que você está. Porque eu acho que as pessoas ainda estão raciocinando, o pensamento ainda não entrou dessas mudanças e quais efeitos que elas vão ter. Mas eu acho que tem uma coisa além, Tati, porque eu vejo que existe uma polarização, né? Uma resistência por parte dos empresários em reconhecer o artista como empreendedor. Sim. E os artistas reconhecerem que o empreendedorismo pode ser um caminho para auxiliar eles nessa guinada da arte. O que parece água e óleo, né? Exato. Como se não se misturasse. Eu lembro, Exato. Thaís, que você tinha falado que você fez um processo com alguns jovens de fazer um curso. Como que é essa história aí dentro do seu negócio? Na realidade, eu comecei a aplicar dentro dos meus festivais. Então, existe uma curadoria nos nossos festivais que, para ele tocar nos palcos, o artista ele quer tocar nos grandes festivais, mas muitas vezes ele não está nem pronto para tocar. Eu quero tocar no Rock in Rio, mas você está pronto para tocar naquele palco? Então, o artista, para participar dos nossos festivais, ele precisa passar por uma curadoria e uma imersão de 3 dias, onde toda a equipe aqui, que eu tenho uma equipe também de lunáticos junto comigo, tá, gente? Assim, apostaram nesse projeto. São lunáticos. Pois é. A gente tem, assim, Giovanni Bento é um estrategista fonográfico, Carlinhos de Jesus trata com a gente aqui sobre performance, interpretação e naturalidade. Aqui eu sou meu CPF, mas quando eu saio eu sou meu CNPJ. Nós temos a doutora Priscila, que fala de direitos autorais, e o mindset a gente está trabalhando muito o mindset dos artistas nos nossos festivais. Aí ele tem que passar por uma imersão de 3 dias, com todo esse conteúdo que a gente passa com ele, para depois a gente ver se ele está apto ou não a tocar nos nossos festivais. Foi uma maneira que a gente encontrou de fazer ele tratar isso como um negócio.
Às vezes ele não tinha nem nota fiscal para receber nos nossos festivais. E como os nossos festivais são com lei de incentivo, são com captação de recursos, eu tenho uma prestação de conta a fazer, até porque, gente, o primeiro mito da lei de incentivo é o seguinte: a lei de incentivo ela não é para mim e nem é para o artista, ela é para que a sociedade civil tenha acesso à cultura a preço popular. Então, esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. Isso é a comunicação que você tem que fazer essencial. Sim. Não é? Desconstruir as pessoas entenderem esses mitos. Isso, né? Eu acho que é a primeira coisa que... Mas então, Karine, só que essa questão que ela falou, ela está desconstruindo para os grandes, né? Para a gente, para as pessoas, não para a gente, pareceu que eu estou falando que o artista não é grande, não é isso. Mas o que eu quis dizer é que ela está... Falar sobre essas leis de incentivo é muito importante para desconstruir uma crença que os grandes empresários têm, que a maioria da população tem. Mas, na verdade, a dor dela é se comunicar com os próprios artistas, de entrar na dor deles e falar assim, olha, eu tenho a solução, vem aqui, a gente precisa fazer a gestão do seu negócio. Vai ser chato? Vai ser, mas... Você precisa disso. Eu tenho uma dói, sugestão. né? Para crescer dói, gente. Não tem jeito. Eu tenho uma sugestão. Tem um material aqui no Êxito, no Instituto, maravilhoso sobre empreendedorismo, que está disponível para todas as pessoas que queiram baixar esse material. Gratuitamente. É uma parceria com a Unesco. E eu acho que você poderia levá-lo de uma maneira muito prática, que são os pilares do empreendedorismo junto com as questões humanas, né? De como você se vê. Primeiro você tem que se enxergar capaz de realizar aquilo e empreender no sentido de construção, né? De que você quer. Então, esse material está disponível, a gente pode conversar depois, e está disponível para todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um material maravilhoso, chancelado pela Unesco, e que a gente pode compartilhar conceitos como habilidades a se desenvolver. Porque muitas vezes as pessoas acham que são habilidades natas. Ser empreendedor, ser organizador da sua carreira ou deter o poder de resolução da sua vida, coloca na mão do outro, coloca na mão do empresário, coloca na mão de um amigo ou de alguém que queira estar à frente. Então, eu acho que talvez esses pilares desse material que está pronto pode te ajudar aí nesse workshop que você faz com esses meninos. Eu estou aqui pensando assim sobre essa coisa da comunicação, né, Nayara? E aí, como psicóloga, né, eu realmente imagino, porque eu vivo isso, a resistência que você encontra nos artistas para eles encararem, né, Nayara? Né, é isso que a Nayara quer dizer. Exato, encararem. Realmente eu consigo pensar nisso. E aí a gente eu estava pensando aqui, como é que você poderia comunicar para esses artistas essa necessidade de entender sua carreira como um empreendedor, como estar gestando, né, uma gestão de carreira, talvez fugindo dessas palavras mais clichês e mais do mundo empresarial, porque realmente dá um pouco de alergia. Perfeito, entendeu? Tati. Os atores, né, quem é artista pega um pouco de calafrio, já acha que é coisa de burguês. Não, quando a gente fala carreira de sucesso, empreendedorismo, dá o efeito contrário. Exato, exatamente. Então, tentar e a gente tem que sair um pouco. E a gente também tem que fugir um pouquinho daquela história da fichinha, de que eu vou botar a fichinha no orelhão e sair ligando e estourei, aconteci, tá tudo certo, né? Então, eu falo muito que assim, o nome da minha empresa fala muito sobre isso. O nome da minha empresa é Lado Esquerdo Produções, mas na realidade, porque quando eu fiz a comunicação nossa, é que era o lado esquerdo do cérebro, que é o mais racional, com o lado esquerdo do coração, né? Então era a razão e a emoção. Por isso virou LEP. O LEP chama Lado Esquerdo Produções. Melhor LEP, né? Senão você não vai ganhar nenhum tipo de incentivo. É verdade. Não, aí eu tive que reduzir exatamente pelas conotações que várias pessoas deram. Comunicação é tudo, realmente, hein? Não, provavelmente ela escolheu no momento que não era essa, né? Não, por isso que eu fragmentei, porque vieram várias conotações. Se até descobrir o que é LEP, já deu certo. Mas o conceito era exatamente trabalhar, porque o artista ele é emoção pura, né? O artista como um todo, seja do teatro, do cinema, ele é uma emoção.
E hoje a gente precisa racionalizar eles, porque hoje ele ainda é muito o que ele produz, o que ele se inspira para criar música, ou peça, ou tema, qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa é a nossa grande dificuldade hoje, fazer o artista entender que pelo menos um dia no mês ele tem que ser dono de empresa, dono da empresa dele, da marca dele. Né? Quando você vê o artista, pode ser, eu já vi gente com peças de teatro maravilhosas e ela não tem registro, nem na Biblioteca Nacional. Então, e isso angustia a gente, quando a gente vê que o artista ele pode ter outras fontes de remuneração. O artista tem 8 fontes de remuneração implícitas e não sabe. Ele acha que é só o show, ele acha que é só a bilheteria, ele acha que é só o que a grande mídia passa, né? Ou o que ele conhece também. Às vezes é falta de conhecimento, é falta de saber que existem outras fontes de receita. E aí é o que a gente tenta agora fazer. Até depois eu vou te colocar em contato com o meu marido, que ele tem uma palestra que fala sobre a vida do Chico, e que não foi essa coisa que, né, que é para a empresa, mas que agora eu estou ouvindo que tem tudo a ver com ela, que é para mostrar que essa coisa que você estava falando, que o artista acha que vai lá, vai cantar música, vai estourar, vai ser uma coisa incrível. Mas como foi a luta dele? Que as pessoas acham que o Chico virou o Chico do nada. Não, foi uma coisa assim muito complexa para virar o Chico. Então, de repente, também pode ajudar aí os artistas a isso, né? A gente trazer uma linguagem nova, diferente, para poder comunicar essa necessidade. Eu acho até que hoje em dia a gente está vendo pessoas estourarem muito fácil. E a gente vê, pelo menos eu sinto que é passageiro também, e eu sinto que a própria mídia em si desfavorece o artista quando, por exemplo, contrata uma influencer para ser fazer o papel de atriz, né? Então eu acho que o artista ele fica realmente magoado com aquilo. Só que ao mesmo tempo ele precisa entender que se ele não olha para essa parte mais burocrática, essa parte da contabilidade, essa parte do imposto de renda, todas essas partes, ele está deixando de valorizar o trabalho dele, né? Porque se ele não olha para tudo isso, ele não consegue fazer mais. E aí, que nem você falou, se ele estourar, se ele tiver a oportunidade de se apresentar no Rock in Rio, ele não pode. Não tem nem como receber. Aqui no último festival, nós tivemos muito problema no último festival com isso. E aí nós fomos fazer uma curadoria com eles, em parceria com o Sebrae, para que eles pudessem pelo menos entender o que é o MEI, o que é uma nota fiscal. E eu não falo de artista grande, porque no nosso caso a gente fala de a curadoria muito para o artista novo que quer estar em algum festival, né? Ou que quer estar em algum evento grande. E é engraçado que eu acho que assim, hoje a gente trabalha muito também a questão da escola. Eu acho que o próprio professor, nós fizemos na última imersão, trouxemos alguns professores, tinha um projeto chamado Brasil de Todos os Ritmos, que é um festival nosso, e nós descobrimos e garimpamos alunos na rede pública de ensino. Porém, o professor tem que escrever o aluno, porque o professor precisa entender que arte é uma profissão. E se ele conhecer o mecanismo daquela profissão, vai ser mais fácil ele implantar isso na cabeça do aluno quando ele diz assim, você vai ser um médico, você vai ser um administrador. Então, a gente começou a ir um pouco mais na base, né? Então, a gente tratou cultura com educação. É um caminho mais longo, mas talvez seja um caminho que a gente vai poder ter uma estrutura melhor no futuro, né? Eu acho que a manada vai dar uma virada aí, de repente para a cultura vai dar uma melhorada significante, porque nesse momento ela é praticamente inexistente, né? Então vai dar uma virada aí para todos nós, senão estão ferrados. E a gente precisa entender que a cultura ela transcende a arte, né? Porque eu fiz teatro, tá, gente? Eu fiz teatro. Mas aí como a gente vai descobrindo as coisas. Pois é. Mas eu fui convidada a me retirar. Sim. Que a minha professora falou que eu era natural demais. Então, não conseguia teatralizar. Natural demais. Nossa. Mas enfim, esse é papo para outro dia. Mas o que eu quero dizer é que onde eu fiz teatro era numa ONG lá em Santos, que a ONG foi uma desinstitucionalização do manicômio Anchieta. Olha, eu já estava te colocando no Wolf Maia.
Vocês vão filmar. Não, e aí eles pegavam as pessoas que estavam internadas, né, que naquele manicômio, e trouxeram para lidar com aquelas pessoas que tinham autismo de todos os graus, que eram pessoas surdas, que tinham algum tipo de deficiência física ou qualquer coisa do tipo, para tratar, não, né? Para tratar aquelas pessoas através da arte e da cultura. E aí eu comecei a fazer teatro junto com pessoas surdas, junto com pessoas com deficiência física, junto com pessoas cegas, junto com pessoas autistas de diversos níveis. Foi aí onde eu descobri o que era a inclusão. Só que eu descobri o que era inclusão através da arte e da cultura. Então eu sei falar em Libras porque eu tinha que fazer uma peça contracenar com uma pessoa surda. Então a gente precisa entender também, né, Thay, que a arte e a cultura, ela vai muito além, ela tem o poder de realmente transformar a sociedade civil em uma sociedade mais inclusiva, mais próspera, mais feliz, né, mais igualitária. E o artista precisa saber que o potencial dele é muito grande, só que ele precisa cuidar desse potencial, ele precisa normalizar, ele precisa formalizar, ele precisa ter uma estrutura, uma gestão financeira muito bem definida para que a sociedade comece a olhar para ele e comece a dar valor para aquilo também, né? Porque é uma forma dele valorizar o trabalho dele. Eu acho que seu desafio é gigante, tá? Porque não só reeducar a cultura, né? Os empresários, né? Os grandes empreendedores a entenderem que há necessidade da cultura, como é reeducar os próprios atores, artistas, que também têm um pouco de resistência bem grande com essas coisas. A minha dica realmente seria ir usando outro vocabulário totalmente diferente do que está na moda, porque o artista odeia essas coisas, assim, quando começa a falar essas palavrinhas business em inglês, plan, entendeu? carreira de sucesso, foguete não dá ré. Gestão financeira, não. Nossa, inventa outras quando você palavras. fala em financeiro para o artista, é um drama. Não, um é drama. real e oficial. Olha, Thay, mas tem um curso de educação financeira dentro da plataforma do Instituto Êxito, maravilhoso, feito pela Nayara Mota, se você quiser. Vou fazer, hein? Esse aí, ó, indico. Tem certificado. Hora merchan. É o merchan. Mas voltando, né, recapitulando, a Tati falou dessa segunda dor, eu acho que faz total sentido mudar o vocabulário e ter uma comunicação mais simples, mais inclusiva, né, para se conectar com eles. Eu acho que também se conectar, que nem a gente falou da rede de apoio, porque você se sente solitária muitas vezes. Eu acho que a rede de apoio também pode auxiliar você a engajar esses artistas a olharem para o empreendedorismo, né? Porque quando que nem a gente falou aqui, né? Quando a gente olha outra pessoa fazendo coisas semelhantes a nós, a gente tem mais ideias para serem trabalhadas e duas cabeças pensantes é melhor do que uma. Então, eu acho que faz total sentido e seguir por este caminho também e bater na dor deles, né? Falando, não, se você conseguir colocar educação financeira para esse povo, cara, assim, você vai ter o teu lugar no céu com mais um travesseiro extra. Porque ela já plantou, hein? Ela já plantou. O artista não pensa nisso. Ele passa batido mesmo, real, assim. É como se fosse quando você vai entrar na faculdade humanas e exatas. Então, mas gente, eu falo, quando eu falei sobre a questão da educação e da escola também da base, é porque vamos para o lado do esporte. Se a gente pega, a pessoa garimpa aquele garoto que um dia ele está na favela, ele não tem nada para comer, e no outro dia ele é milionário. A cabeça dele não foi preparada, a estrutura dele não foi preparada, e aí ele se perde. Isso acontece também com o artista, isso tem no mundo artístico. A pessoa sai dali sem nenhuma estrutura de base. Por quê? Porque a gente não fala de educação financeira na escola. Não fala de dinheiro na escola. Isso é uma dor humana, né? Humana. Eu estava falando antes. A gente fez diversos podcasts e muitas vezes as mulheres traziam o seguinte: eu não sei colocar preço no que eu faço. Desde bolo,
né? A gente já teve um Tudo. episódio do bolo. Sim. Então, Palestra. eu acho que eu faço Sim. com tanto amor que eu não sei quanto eu coloco, né? Esse é o problema. Palestra, Eu faço com amor e recebo com palmas. Não! Você precisa comer! Então, a gente está falando de empreendedorismo aqui. Sim. Olha quantos empreendedores de diversas áreas relatam a mesma coisa. O quanto eu tenho dificuldade de colocar preço naquilo que eu faço. Mas isso tem a ver também com essa coisa do dinheiro. Assim, eu sou gringa, né? Então eu venho nos Estados Unidos, assim, tipo, o dinheiro não é uma coisa feia, entendeu? Aqui, agora, é que estamos tirando... Aquela frase da Elisa Capela? O que era? Amor, dinheiro tem a mesma energia. Entendeu? E a gente tem que cuidar dela. Por isso que a gente faz o coraçãozinho assim com a mão, ó, e assim, ó, com din-din. É porque até parece, assim, de certa forma, que dinheiro é algo ruim, entendeu? Que falar de dinheiro, se vender, você tá, entendeu? Colocando uma coisa ruim, se não tá pegando essa coisa da energia, da arte, disso, daquilo outro. E como a Karen falou, eu acho que isso é uma dor, assim, total de vários setores diferentes. E aí, mudando o que essa conotação com a grana, acho que vai ajudar muito. E acho que isso está acontecendo, né? Você tem sentido, Nayara, esse movimento um pouco... Olha, eu acho... Porque não é tão vergonhoso você falar mais tipo de grana como era 20 anos atrás. Exato. É porque como a gente foi para o digital, eu acho que eu acho que tem muita informação rodando. E como a gente tem, aí a gente já entra mais para um cenário econômico, macroeconômico, né? E como a gente teve taxa de juros altíssimas, as pessoas se endividaram muito na pandemia, a gente teve recordes de inadimplentes, de endividamento nas famílias. Eu acho que, de fato, Tati, as pessoas começaram a se preocupar mais. Então, olhar com mais carinho para o empreendedorismo, porque eu preciso fazer uma renda extra para complementar a minha renda. Eu vou começar a investir o meu dinheiro, porque eu percebi que se eu não tiver uma reserva, eu vou me ferrar, para não falar outra coisa, lá na frente, quando as coisas não estiverem legais. Eu acho que a pandemia ela veio para mostrar isso também, que a gente precisa ter, sim, a gente precisa olhar para o dinheiro como uma segurança financeira, por que não? Faz parte da nossa saúde também. Exato. Né? E aí a gente principalmente tem muitas crenças. Principalmente o artista que não tem um salário fixo, digamos assim, um artista tem por temporada, digamos assim, colheita. A gente teve o exemplo do São João agora, 2 anos sem ter São João, e aí foi todo mundo querendo, todos os eventos, todos os shows. O São João, gente, movimentou 631 milhões de reais no nosso país. Sim. E aí o artista, normalmente, ele gasta tudo logo em seguida. Ele tem que se preparar para o São João do ano que vem, ou para o Carnaval do ano que vem. Né? E aí vem a questão do merecimento também, né, Thay? Do tipo, nossa, eu trabalhei tanto, eu mereço comprar as coisas que eu quero. Total. E aí, nessa hora, o dinheiro é legal, né? Porque eu vou comprar o que eu quero. É isso aí, gente. Muito bom. Muito obrigada. Gente, obrigada. Muito obrigada. Conte com a gente como rede de apoio. Estamos aqui para... Olha lá, ó, Nayara, Tati, eu, todos nós. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Todo o material, tem material lá na plataforma, um monte de podcast. Tenho certeza que o que você quiser usar, a gente vai estar... É sempre bom, né? Estar junto com as pessoas, que caminhar sozinho realmente é complexo, né? Bom, meus amores, foi mais um episódio desse incrível ExitoCast, né? Até semana que vem, 14 horas. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, ligar o sininho, fazer todas essas coisas. Dá aquele like, porque o like faz a gente andar. É a nossa grana, é o nosso dinheiro, não é mesmo? É isso aí, gente. Até semana que vem. Obrigada, meninas. Obrigada, Thay. Até. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. E não desistam da cultura. Pode deixar que a gente vai persistir. Com certeza.